E eu quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite com os irmãos. Deixa eu abrir aqui, irmãos, porque agora a gente está muito, tudo no celular. Fica mais prático do que folhear a Bíblia. Mas eu vou ler o primeiro texto dentro da Bíblia. É Mateus 9, do 36 ao 38. Os irmãos podem ficar sentados como estão? A palavra do Senhor diz assim, Mateus 9, do 36 ao 38. E vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande os ceifeiros para a sua seara. Amém? Irmãos, falar de missões é um dos temas que eu acho de maior responsabilidade e mais difícil de pregar. Porque falar de missão é falar do que está dentro do coração de Deus desde a eternidade. O Senhor pensou em missões desde a fundação do mundo. Que a palavra de Deus mostra que Deus, Ele preparou o Cordeiro desde antes da fundação do mundo, para que trouxesse salvação para nós. O Cordeiro já estava preparado. Então, a missão já estava no coração do Senhor desde a fundação do mundo. A missão aponta para o propósito. Qual que é o propósito da nossa existência como cristãos? Qual o propósito? De sermos igreja do Senhor. Então, quando nós falamos de missão, nós falamos da coisa mais importante da nossa vida, que é o propósito para o qual o Senhor nos fez. E isso é muito, muito impactante para nós, irmãos, porque nós estamos vivenciando uma geração enferma intelectualmente e mentalmente, justamente por causa dessa busca pelo propósito. Muitas pessoas têm se sentido perdidas porque não encontraram e não entenderam o propósito para o qual o Senhor as criou. E quando nós falamos de missão, nós tocamos o dedo naquilo que é o principal que está dentro de nós, que é a missão, o motivo, a missão para a qual o Senhor nos fez. Falar de missões é falar do coração de Deus. E nós não podemos servir a Deus sem conhecer o que está no coração dele. Vamos gravar isso. Nós não podemos amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, sem conhecer o seu coração. E quando nós olhamos para o coração de Deus, nós vemos o propósito missionário. Missões já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, como eu mencionei, que está lá em 1 Pedro 1, 20, que ele já havia preparado o Cordeiro. Que Jesus ele veio para cumprir o propósito de Deus, que era salvar a humanidade. Jesus ele sabia qual o propósito para o qual o Senhor o havia mandado a essa terra. E ele nunca perdeu o foco do propósito do coração de Deus, irmãos. Jesus nunca perdeu. João 3,16 nos mostra o desejo do coração de Deus e o propósito para o qual Jesus foi criado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. O propósito central do coração de Deus, que fez ele enviar Jesus, é o amor que ele tem para conosco. E toda a trajetória de Jesus foi marcada pelo amor às pessoas. Toda. Se nós formos olhar tudo que Jesus fez, toda vez que ele pregou, todas as vezes que ele orou pelas pessoas, que ele derramou da sua unção, do seu milagre de cura, todas as vezes que Jesus curou, todas as obras que Jesus fez, foi por amor às pessoas. As vezes que Jesus chorou, Jesus não chorou porque as pessoas não alcançou um diploma, Jesus não chorou porque não comprou o carro do ano, Jesus
ele chorou por ver as pessoas perdidas e longe do amor do Pai. Então, o foco de Jesus sempre esteve no amor de Deus e no propósito de Deus. João 19, 41. João 19, 41. Eu acho que eu estou lendo errado, irmãos. Perdão, é Lucas 19, 41. Deixa eu ler daqui, pastor, que eu acho que vai ficar melhor para mim. O caso está de lado. 19. Diz que quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, que é Jerusalém, chorou sobre ela e disse: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Então, quando Jesus ele olha para a miséria do homem, para a incapacidade do homem compreender o propósito de Deus e o desejo do coração de Deus, Jesus chora. E a outra vez que Jesus chorou, eu não vou estar lendo para não tomar tempo, né? Em João 11, a partir do 35, ele chora quando ele vê Lázaro morto, e ele vê a dor que as pessoas têm pela separação, pela morte, né? Eu creio ali que Jesus, estou fazendo a conjectura agora, que Jesus estava olhando a morte de Lázaro e pensando na dor que é a morte eterna, a separação do homem com Deus. E ali Jesus chorou. E o que eu quero perguntar para a igreja do Senhor, porque antes de pregar para os irmãos, a gente prega para a gente mesmo. Eu tenho pregado para mim, sabe? O que tem me feito chorar? Por quais coisas eu tenho chorado? A Bíblia fala que Jesus ele olhou para aquela multidão e ele teve compaixão delas. E ele chorou. Quanto tempo nós passamos sem chorar por alguém? Às vezes fala, é bem feito, merece. Né? Plantou, colheu. E nós não choramos, nós não derramamos lágrimas. Nós não temos compaixão daquele que está perdido. Irmãos, nós precisamos nos posicionar em Deus, nos colocar em Deus, para que o Espírito gere isso dentro de nós. É no poder do Espírito que nós vamos cumprir a nossa missão. O Espírito Santo precisa começar a gerar, mas para que ele possa gerar, nós temos que ceder o nosso útero espiritual, para que ele possa gerar dentro de nós compaixão pelas pessoas. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de muito egoísmo, onde os nossos projetos, o nosso anseio, as nossas ambições, elas todas se resumem, muitas das vezes, em nós mesmos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que mude isso dentro de nós. Irmãos, é uma guerra diária. Muitas vezes eu falo, Senhor, mas eu vou fazer isso? Era mais fácil, não era melhor eu comprar isso para mim? Eu estou precisando de Jesus. Olha a situação do cabelo da pessoa, estou precisando de um salão. E o Senhor fala, não. Muitas coisas para nós, irmãos, é só uma questão de conforto. Mas para outros é uma questão de vida ou morte. Muitas vezes nós não queremos abrir mão de uma Coca-Cola. Para nós é morte, mas a gente quer tomar. Né? A gente não quer abrir mão de coisas que não tem importância para nós. Porque primeiro o meu bem-estar. E isso é gritado nos nossos ouvidos 24 horas. Você tem que se amar, você tem que se servir, você tem que fazer por si, papapá. Não que a gente não tenha que se amar. Mas até que ponto esse amor próprio tem nos cegado ao ponto de nós não sentirmos a dor do outro? De nós não termos compaixão, não termos pena de estender a nossa mão e falar assim, não, eu vou deixar de ter para mim hoje, para mim servir alguém. Né? E Jesus, ele teve compaixão das pessoas. Missões, ela está intimamente ligada ao amor. E o quanto você se envolve determina o quanto você ama.
Vamos gravar essa frase, irmãos, para a gente não esquecer. O quanto você se envolve determina o quanto você ama. Porque falar bonito a gente sabe falar. Né? Tem uns namorados românticos aí que fazem uma declaração de amor maravilhosa. Uns maridos tão românticos, mas não lavam nem um prato para ajudar a esposa. Não faz uma sopinha quente quando ela está doente. E, às vezes, no reino de Deus, nós somos a mesma coisa. A gente vem para a igreja, meu Deus, a gente ergue a mão, a gente se declara, Jesus, o Senhor é lindo, ó, estou apaixonada pelo Senhor. Aí, quando fecha a porta do templo, que a gente volta para casa, cadê o amor de Jesus? Acaba. Então, o quanto você se envolve, você se entrega para a obra de Deus, determina o quanto você realmente ama. Porque Jesus, Ele mostrou o quanto nos ama, morrendo numa cruz por nós. O amor de Jesus não foi só palavras. O amor de Jesus não foi só as lágrimas, quando Ele chorou. O amor de Jesus foi Ele se entregar. Ainda que dentro, Ele pedia, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero, mas contudo, seja feita a tua vontade. O amor de Jesus foi mostrado no quanto Ele se comprometeu com aquilo que Ele amava e com aquilo que o Senhor amava. Pedro havia feito uma linda declaração de amor para Jesus. Eu, no meu ponto de vista, é a declaração de amor mais linda que está escrita na Bíblia. Jesus, por ti eu morrerei. Onde o Senhor for, eu estou junto. Mas minutos depois, Ele mesmo mostrou que era só palavras. Ele negou a Cristo. Ele começa a olhar para si mesmo. Ele volta para a sua vida comum de pescador de peixe. Irmãos, nós precisamos começar a levar mais a sério. Essa igreja aqui de Lacerda é uma igreja que vai impactar essa cidade. Quando o nosso cristianismo for mais poderoso, quando a porta do templo estiver fechada, do que quando ela estiver aberta. Sabe, nós conseguimos impactar e mudar o lugar onde nós estamos, quando nós somos mais poderosos lá fora, mais cheios do Espírito de Deus lá fora, do que quando nós estamos aqui. Aqui é um lugar de comunhão, de adoração, e é maravilhoso isso, mas nós não podemos ficar só aqui. Nós precisamos começar a olhar para os lados. Nos nossos banquetes, quem é que tem se sentado na nossa mesa? Só os irmãos? Que a gente é assim, eu estou pregando para mim. Às vezes a gente quer na nossa festa, né, do nosso lado, só os que a gente gosta, só os bem vistos na sociedade. Mas Jesus, quando Ele ia para os banquetes, Ele se sentava à mesa. Do lado dele tinha pecadores, tinha prostitutas, tinha drogado. Nós não queremos nos desgastar com essas pessoas, mas nós queremos dizer que nós amamos o Senhor, que nós morreremos por Ele se preciso for. Mas quando nós nos posicionarmos, irmãos, de sofrermos por causa do outro, essa igreja vai impactar essa cidade. Essa igreja já tem feito grandes coisas e eu glorifico o Senhor, sabe? Tudo lindo, maravilhoso, as pessoas, os bancos cheios, glória a Deus, mas Deus tem muito mais para fazer. Como a Dani pediu 3 indianos, o Senhor deu muito mais que 300. Assim o Senhor vai fazer nesse lugar. Quando nós formos para a nossa casa e nós começarmos a olhar com outro olhar para o nosso vizinho. Talvez a gente mora na cidade, eu não posso falar porque eu sou da roça. Eu não tenho nem vizinho. Né? Meus vizinhos é tudo longe. Mas há situações, irmãos, que a gente não conhece o vizinho do lado. Mora há 10, 20 anos num lugar e não sabe nada do vizinho do lado. Como que a gente vai ganhar essa alma para Jesus se a gente não está disposto a se expor nem um pouquinho, a correr nenhum risco? Jesus, ele vai ao encontro. Aqui eu havia falado que Pedro, depois de se declarar para o Senhor, ele começa a olhar para ele mesmo, e ele vê quão incapaz ele é de realmente cumprir aquilo que ele tinha falado, porque ele estava tentando fazer na força do seu braço, de suas emoções, da sua vontade. Ele decide que ele vai voltar a pescar. Mas Jesus, ele não nos deixa.
Jesus ele vai ao encontro de Pedro e ele resgata o verdadeiro sentido do que é o amor no coração de Pedro. Porque ele pergunta, Pedro havia falado, eu te amo, Jesus, eu estou pronto para morrer. Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E qual que é a resposta que Pedro dá? Sim, Jesus, eu te amo. Aí Jesus mostra para ele como é que nós declaramos amor para Jesus. Isso é muito lindo. Jesus responde para ele, me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Nós demonstramos amor por Jesus, não é só quando nós falamos, mas é quando nós cuidamos daquilo que Ele ama. É quando nós fazemos aquilo que Ele quer que seja feito. É quando nós entendemos o propósito de nós sermos crentes. Irmãos, qual o propósito de nós estarmos aqui, se não for para falar do amor de Jesus, para trazer outros, para livrar outros que estão entrando no inferno? Qual o propósito? E Jesus fala isso para Pedro 3 vezes, porque Jesus queria confirmar no coração de Pedro que isso fosse impregnado na alma dele. O amor é demonstrado pelas nossas atitudes. O amor é demonstrado pelas nossas atitudes. Missões está intimamente ligada ao amor. E o amor, o quanto você ama, determina o quanto você se envolve. O quanto você se envolve determina o quanto você ama. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. O quanto você se envolve com pessoas determina o quanto você ama o Senhor. O quanto você está disposto a colocar sentado na sua mesa pessoas desagradáveis. O quanto você está disposto a sentar e ouvir aquela história que não tem nada com isso. Para que está me contando isso? Mostra o quanto você ama. Quanto você está disponível a tirar do seu bolso o dinheiro que seria usado para o seu bem-estar, para comprar uma cesta básica. Quanto você está disposto a sentar com aquela criança, abraçar aquela criança. É isso que Jesus espera de nós. É a simplicidade do Evangelho. Nós queremos coisas grandes, irmãos. Às vezes a gente quer um grande evento, né? Com música maravilhosa, com acústica perfeita, com uma decoração perfeita. Aí eu vou fazer um microfone, aí eu vou fazer a obra. O Evangelho é simples. O crescimento dessa igreja, não estou criticando que os irmãos não devam usar o altar e o microfone, mas eu estou dizendo, o crescimento dessa igreja não se dá nisso aqui. O crescimento da igreja se dá lá fora, com o envolvimento com pessoas. Ame pessoas. Aleluia. Quem ama se envolve. E como que eu devo me envolver? Quais os requisitos para isso? A primeira coisa, irmãos, para nós nos envolvermos naquilo que está no coração de Deus, nós precisamos de disposição. Será que nós estamos dispostos? Dizer sim para Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas misérias, apesar de nos sentirmos despreparados. Dizer sim para Deus é o primeiro passo para que a verdadeira missão e o que está no coração de Deus comece a se desenvolver na nossa vida. Deus nunca busca pessoas preparadas, Ele busca pessoas dispostas, disponíveis. E não significa gente à toa. Significa gente que, mesmo ocupada, está disposta a fazer da sua ocupação, daquilo que está na sua mão, ferramenta para o crescimento do reino de Deus. Amém? A única coisa que nós precisamos, irmãos, é dizer, eis-me aqui. Quando eu fui na Índia a segunda vez, o Senhor, uma frase simples, mas Deus colocou isso no meu coração. O Senhor me chamou e eu disse sim. Mesmo não tendo nada, não tinha dinheiro, não tinha condição intelectual, não sabia outro idioma, nunca tinha ido. Irmãos, vocês conhecem a região Araputanga e Reserva. Meu esposo é testemunha. Eu nunca havia pisado em Araputanga sozinha, pastor. Nunca tinha feito uma viagem sozinha. Eu não sabia
Os irmãos podem rir de mim, mas eu não sabia usar um elevador. Eu levei um cartão de crédito, mas eu não sabia passar um cartão no caixa eletrônico em 2017. Porque eu sou do interior, irmãos. Sou da roça. Mas o Senhor me chamou. E eu disse sim. E quando você diz sim, não interessa se a missão é aqui ou se é no extremo da terra, do outro lado do mundo. O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te levar. Os grandes homens de Deus que o Senhor chamou, eles não estavam preparados. Deus chamou Moisés. Moisés não sabia falar. Deus chamou Isaías. Isaías estava com os lábios impuros. Deus chamou Jeremias. Jeremias era uma criança. Deus chamou Pedro, de personalidade forte, que falava uma coisa e fazia outra. Deus chamou Paulo, com sangue nas mãos, assassino. Estava lá consentindo com a morte de Estevão. Perseguidor da igreja. Deus não chama pessoas preparadas. O diabo tem mentido para nós nessa geração, falando, você não está preparado. Não, estuda um pouquinho mais. Se prepara um pouquinho mais. Não significa que nós não temos que nos preparar. Mas a missão, ela vai nos aperfeiçoando no processo. Você vai se preparando e a missão vai acontecendo. Você não pode, não fique esperando você estar perfeito para cumprir a missão, porque o que nos aperfeiçoa é o processo da missão. Pastor Alessandro, quanto tempo o pastor Alessandro ficou aqui, sendo discipulado pelo nosso pastor, sendo treinado para que hoje estivesse aqui, sendo o braço direito, servindo ao Senhor nessa casa? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Não é assim, mas a missão, ela vai acontecendo conforme o processo vai caminhando. E Deus vai fazendo milagre, irmãos. Deus vai fazendo coisas extraordinárias que não estaria no nosso controle, nem na melhor faculdade, o melhor médico desse mundo. Ele não pode ressuscitar uma pessoa se não for no poder do Espírito de Deus. O melhor advogado não vai convencer alguém que ele tem pecado e que ele está na seta do juízo de Deus, que ele está caminhando para o inferno. Não tem argumento que convença alguém, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora, de que ele precisa do Senhor. É só o poder de Deus. E Deus nos levanta do monturo, do lixo, não importa. Irmãos, eu vi pessoas ali nas minhas experiências missionárias, não só na Índia, mas no Brasil também, pessoas que ninguém dava nada por eles. Eu vi prostitutas pregando o evangelho, sendo usada para curar, e Deus fazendo um grande mover na vida delas, porque elas não deixaram que as marcas do pecado, a sua incapacidade, parasse aquilo que Deus colocou no coração delas. E o Senhor hoje está perguntando, o que tem parado você? A que voz você está ouvindo? Que você não está cumprindo o propósito de Deus? Porque o fato de nós estarmos vivos aqui hoje, cultuando ao Senhor ainda nessa terra, é porque Deus tem um propósito para você. Porque se não houvesse nenhum propósito para que Deus te usasse, você seria e eu seria recolhido no momento que nós aceitamos Jesus. Porque não há razão para nós ficarmos aqui, num mundo terrível, cheio de pecado, se não for para nós pregarmos o Evangelho, nós levarmos almas para o Senhor Jesus. Nós precisamos nos desprender, irmãos, dos nossos preconceitos. Não foi fácil para mim. Eu sou batista, servi a Igreja Batista uns 27 anos. Eu me converti com 13 anos, eu comecei a frequentar a igreja. Mas a minha raiz é assembleiana, porque a minha tia, que me falou de Jesus a primeira vez, assembleiana. E eu chegar na Índia, eu ter que pregar o evangelho com a pessoa toda tatuada, sabe? Ver os irmãos da igreja cultuando a Deus, e depois, no outro dia, com um monte de costumes e rituais que não tinha nada a ver com as minhas crenças. Mas o Senhor, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando, Ele vai mostrando cada coisa no seu devido lugar. As tradições daqui vai ser diferente das tradições de lá. Mas as tradições, elas não são maiores do que o Senhor.
E é o Espírito Santo que vai mudando o coração das pessoas, assim como Ele está mudando o meu coração, tem mudado o seu coração. Não deixe o diabo te paralisar. Comece a perguntar para Deus: Senhor, qual o propósito do Senhor para mim? Às vezes nós queremos coisas muito grandes. Ai, mas eu só vou. Ai, Deus falou com a fulana e ela tem visão e eu não tenho. Ai, fulano fala em línguas e eu não falo. Né? O Alessandro é pastor e eu não sou. Pastor Manuelicinho tem experiência, eu não tenho. A gente fica limitando a Deus. Deus dá um dom para cada um. E todos nós somos fundamentais para o reino de Deus. Tem aqueles que vai morar lá na Índia como eu queria, achava que era o meu chamado, não era. Tem aquele que vai levar o pão para o missionário que está lá na Índia e vai voltar para casa de novo. Tem aquele que vai ofertar para sustentar aquele missionário e ele ficar lá no campo. Tem aquele que vai orar e jejuar para que o inimigo não venha abater aquele missionário no campo. Se qualquer um dessa cadeia cair, está comprometendo o reino, o trabalho do reino. Então, você é importante. Pergunte, comece a observar o que tem queimado o seu coração. Talvez a sua missão, o Senhor te chamou para cuidar da sua casa. Irmãos, a nossa missão não é só nas coisas grandes. Enquanto eu estava me preparando e fazendo missão, indo para a Índia, que para muitos é uma coisa muito grande, o Senhor estava me ensinando a cumprir o meu chamado missionário dentro da minha casa, fazendo o melhor para a minha família, cuidando do meu marido, passando as camisas dele, fazendo a melhor comida. Sabe, tem arroz, feijão, bife, faz o melhor bife da sua vida, é a sua missão. Mantenha a casa em ordem, é a sua missão. Marido, a sua missão, primeira missão, cuida da esposa, cuida dos filhos, chama os filhos para orar, seja sacerdote na sua casa. Pequenas coisas vai nos mostrando o propósito de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. É que nós queremos começar grande. Nós precisamos valorizar os pequenos começos, as pequenas coisas. Ser fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Às vezes nós queremos chegar no muito, mas nós estamos sendo infiéis nas pequenas coisas. Na comunhão, no partir do pão um com o outro, na compaixão, no cuidado, no zelo com a nossa casa, com a nossa família. Então o Espírito de Deus, Ele quer mover isso em nós, Ele quer trabalhar isso em nós. Nós precisamos estar dispostos a dizer sim para Deus, apesar, ainda que, quando olharmos para nós não vejamos nada de possível, nada que possa ser atraente para que Deus possa nos usar. Mas a nossa resposta tem que ser sim, porque se Ele nos chama, é porque Ele sabe que Ele vai nos capacitar e Ele vai fazer. O propósito nos coloca no processo e o processo nos aperfeiçoa. O que vai nos aperfeiçoar é o processo. Amém? Portanto, para me envolver com a missão, eu preciso estar disposto para Deus. Para me envolver com a missão, eu preciso estar disposto para Deus. Nós temos, sabe, uma coisa assim que Deus tem trabalhado no meu coração. Absolutamente tudo que eu estou fazendo. Eu sempre me pergunto, por quê? Para quê? E o Espírito Santo vai responder. Às vezes uma roupa que eu vou vestir, mas por que eu estou pondo essa roupa? Qual o propósito? Por que eu estou convidando fulana para vir na minha casa, ou eu estou indo me encontrar com fulano? Qual o propósito? Irmãos, são coisas tão pequenas que passam no nosso cotidiano, mas o controle de Deus está em todas as coisas. Por que muitas vezes nós deixamos de cumprir o propósito? Porque nós deixamos de estar atentos. Fique atento. Levantou de manhã, despertou, já pergunta, o dia está começando, e agora? O que eu vou fazer? Qual o propósito disso? Por que eu tenho que fazer isso? E o Espírito Santo vai te dando direção. Esteja disposto para o Senhor. Nós precisamos estar dispostos a deixar-nos ser usados por Deus, onde, quando e como Ele quiser. Qual o propósito de você estar fazendo essa faculdade que você está fazendo?
Qual o propósito de você ter escolhido essa profissão que você está exercendo? Você está disposto que o Senhor te use nesse lugar que Ele te colocou? Ainda que isso possa arriscar a sua vida, algumas percas, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Disposição. Um outro ponto muito importante para que nós possamos andar dentro do propósito missionário. O primeiro ponto que eu disse é estarmos dispostos. O segundo ponto é estarmos submissos à vontade de Deus. Ter uma vida totalmente rendida a Cristo Jesus é o nosso maior exemplo de submissão. É a Cristo. E Jesus é o nosso maior exemplo de submissão. O primeiro ponto é estarmos dispostos. E o segundo ponto, submissos. Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus, ele estava submisso à vontade do Pai, indo até a morte de cruz. E nós? Será que nós estamos submissos? Eu estou dentro do horário, irmãos? Eu estou dentro do horário? Submissão é você fazer aquilo que Deus mandou você fazer, não importa o que vai acontecer. Deus mandou, vai. Se nós avaliarmos os riscos, irmãos, a gente não faz. Qual missionário iria para o campo, para países perseguidos, se ele avaliasse os riscos? Coloca os riscos nas mãos do Senhor. Não avalie com a sua mente humana. Avalie no poder de Deus. Tenha convicção que é Deus que está te mandando. Tenha certeza que é Deus que está fazendo. E faça. Se submeta à vontade do Pai. Se sujeite à vontade do Pai. E Deus, ele vai cumprir o propósito na sua vida. O processo faz parte do propósito. Efésios 4, 13 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Conforme nós vamos caminhando no processo de Deus, no propósito de Deus, no chamado de Deus, Ele vai nos aperfeiçoando e nos levando à estatura completa de Cristo. Sabe qual foi o ápice da missão de Cristo? A ressurreição, mas Ele teve que passar pela morte para que isso acontecesse. Nós queremos chegar no ápice, mas a gente tem medo da morte. Deixe-se morrer. Deixe-se morrer. Deixe o Senhor te matar. Deixa Deus tirar de dentro de você aquilo que te impede de ouvir a voz do Senhor. Amém? Você não precisa estar ou ser perfeito para ser um ceifeiro na grande seara. Você precisa estar disposto e submisso. Não precisa ser perfeito. Esteja disposto e submisso. E o Senhor vai cumprir aquilo que nós lemos no começo. E vendo as multidões, teve compaixão e disse: a seara é grande, poucos os ceifeiros. Uma das coisas mais difíceis, pastores, de falar de missões, é a demanda e os trabalhadores. Como que é difícil executar uma obra que é muito grande e não tem trabalhador disponível. Mas o Senhor permite isso, como aconteceu com Gideão e os 300, para mostrar que quem faz é o Senhor. Se nós olharmos o contexto mundo, imagina, o país mais populoso do mundo tem 2% de cristãos. Se nós olharmos para isso, falamos: não vou nem perder meu tempo. Deixa eu evangelizar aqui no meu bairro, na minha cidade, vamos ver o que eu posso fazer aqui, porque não tem condição. O que eu vou fazer lá? Nem que a gente envie 1000 missionários, não vai fazer nem cosquinha naquele lugar. Mas quem faz a obra é o Senhor. Ele é o dono da seara. Então esteja disposto, esteja submisso, que Ele vai fazer através da sua vida. Entenda em Deus qual é o seu lugar no corpo de Cristo e aceite o seu chamado. Uns serão enviados, né, outros vão contribuir, como eu coloquei. Se posicione onde Deus te chamou. Se posicione onde Deus te chamou. A única razão para sermos salvos, eu já até comentei isso, o único motivo de nós estarmos aqui, irmãos, é por causa do propósito de Deus. Precisamos ter compaixão. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, nós vamos orar. Porque o que nós lemos no começo aqui, Mateus capítulo 9, versículo 36, o 38, eu quero ler o 38. Rogai, pois,
ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Use a ferramenta que você tem na mão. Você é um ceifeiro, o Senhor está te convocando hoje para que você faça parte dessa grande colheita. Nós precisamos estar disponíveis ao Senhor. Um outro texto que o Senhor colocou muito profundo no meu coração e que eu tenho pensado nesse versículo todos os dias, literalmente. Não há um dia que eu não pense nesse versículo. Está em Joel 2, 3:10, que fala assim: forjai das vossas espadas, forjai das vossas enxadas espadas e das vossas lanças foice, e diga ao fraco, eu sou forte. Usa aquilo que você tem na mão. Ainda que seja uma coisa muito pequena, insignificante, use, transforme. Transforme a sua enxada. O que é enxada? É um instrumento de trabalho. Transforme o seu lugar de trabalho numa espada, um lugar onde você vai pregar o Evangelho de Cristo. Transforme a sua lança, a sua dificuldade, a sua luta, a sua lança, a sua foice, numa lança, aquilo que é um instrumento de luta, de trabalho, de suor. Transforme naquilo que vai atingir o coração das pessoas. Seja um instrumento de Deus. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Se você é uma pessoa simples, não sabe falar como Moisés, deixa Deus usar a sua boca. Ele vai levantar Arão para estar do teu lado. Ele vai preparar tudo que você precisa. Mas não se cale. Não viva um evangelho só da porta para dentro. Deixa Deus fazer de você e usar você da porta para fora. Deixa Jesus mudar a sua vida. Ele te usar aonde Ele quiser. Se o Senhor vai te levar para outras nações. Se Deus tem um chamado específico para você, diga sim para Jesus e não tenha medo. Irmãos, uma coisa assim que eu demorei para cair a ficha e entender, eu descobri que eu não falo inglês. Eu não falo inglês, irmãos. Eu ouço música em inglês, eu ouço diálogos em inglês americano, eu não consigo entender absolutamente nada. Mas quando eu coloco os meus pés na Índia, eu consigo falar o inglês indiano, que é o nível 5 de dificuldade do inglês. É muito complicado. Os próprios professores tinham dificuldade de traduzir para vir quando veio no Brasil. Quando eu entro na Índia, o Senhor faz um milagre. Eu prego em inglês. Eu ministrei para as mulheres choravam durante a mensagem. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E eu voltei de lá achando, nossa, eu sou muito inteligente, né? Eu falo inglês. E o Senhor me mostrou, não, é pelo poder do Espírito. O Senhor pode colocar idiomas novos na sua boca, o Senhor pode te capacitar em áreas que você nunca imaginou, mas você precisa crer. Irmã, se tiver um fundo musical para colocar, para nós clamarmos a presença do Senhor nesse lugar, eu gostaria, se fosse possível, que o pastor Alessandro, o pastor Emanuel estivesse aqui comigo. Eu queria também convidar o meu esposo para estar aqui junto comigo. Nós vamos orar ao Senhor e eu creio que o poder de Deus vai ser derramado sobre nós, porque o Espírito de Deus já habita dentro de nós, irmãos. O Senhor vai começar a expandir esse poder de dentro para fora e o Senhor vai começar a tocar nas nossas vidas de uma maneira tal que nós vamos transbordar aonde nós estivermos. Esse lugar vai ser impactado pelo poder de Deus. Essa cidade vai ser impactada. Essa igreja vai transbordar de pessoas famintas, pessoas sedentas por Deus, pessoas que querem conhecer Jesus, mas não sabem onde encontrar. Você vai ser aquele que vai colher, que vai sair lá fora e vai buscar aquele que está perdido. Jesus está perguntando para você nessa noite, você me ama? Jesus está te perguntando, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas, se importe com aquele que está do seu lado, se importe com aquele familiar chato, que vive criticando você, jogando os seus defeitos, suas fraquezas na sua cara. Se importe com ele, ore por ele, chore por aquele vizinho perturbador, que fica com aquele som te incomodando o tempo todo, te infernizando a cabeça. Chore por ele. Chore pelo seu filho, desobediente, rebelde, chora por ele.
Faça como Jesus. Olhe para a multidão e tenha compaixão dela. Olha para a missão, tenha compaixão daqueles que nunca ouviram falar do Senhor, que estão lá se martirizando, rasgando as suas carnes, derramando o seu sangue para deuses, para demônios, porque eles têm fome de Deus, mas não há quem pregue, não há quem fale de Jesus. Oh Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha arder no nosso coração, Jesus. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Coloca dentro de nós, Senhor Jesus, aquele mesmo sentimento que o Senhor teve, ó Pai. Quando o Senhor olhou para as pessoas e viu elas como ovelhas que não têm pastor, perdidas, meu Pai, condenadas ao inferno, Senhor. Aquelas mesmas pessoas, Jesus, que aplaudiam o Senhor quando o Senhor entrava em Jerusalém e que depois gritava: crucifica, crucifica. O Senhor, ó Pai, não desejou o mal para elas, mas o Senhor teve compaixão delas, meu Pai. Coloque esse mesmo sentimento dentro de nós. Não deixe, Jesus, nós chegarmos na nossa casa, deitarmos nas nossas camas confortáveis e nos esquecermos, Senhor, daqueles que estão dormindo no chão, meu Pai. Daqueles que estão sendo violentados, meu Pai, abusados por causa do amor ao Teu nome. Não deixa, Senhor, que a Tua igreja se esqueça, Jesus, daqueles que disseram sim para o Senhor e precisa, Jesus, da compaixão da Tua igreja, meu Pai. Oh, remana, soerecanarás. Senhor, começa a mover essa igreja, Jesus, de uma forma diferente, Pai, sobrenatural, Senhor. Começa a trazer, Jesus, ceifeiros, meu Pai, dispostos, Senhor, a pegar no arado, Senhor, a transformar, Senhor, as suas enxadas em espadas, as suas foices em lanças, meu Pai, que nós possamos nos ver como fortes do Senhor. Oh, Deus, eu oro, Jesus, por essa igreja, Pai. Que essa igreja, Deus, possa ser uma igreja missionária, que traga vidas para o Teu reino, não somente aqui, Pai, mas que possamos avançar, Jesus, para a Judeia, que nós possamos avançar, Senhor, até os confins da terra, Senhor. Expanda o Teu reino nesse lugar, Jesus. Jesus, não nos deixe dormir em paz, Senhor, sem lembrar, Senhor Jesus, da Tua causa, Senhor, daquilo que está no Teu coração, Senhor. Nos envia para a Tua seara, Senhor. Dai-nos frutos para o Teu reino, Senhor. Que venha a nós o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, mover dentro de nós. Nós entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pelo amor que o Senhor tem depositado na vida dessa igreja, no coração da liderança dessa igreja, meu Pai. Pela vida da irmã Cibele, Senhor. Pela vida do pastor Emanuel, do Alessandro, pastor Alessandro, Jesus. Pela diretoria dessa igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, encha eles de amor, Senhor Jesus. Ainda mais, Pai, comece a transbordar aquilo que o Senhor já tem dado para eles, meu Deus. Ajuda, Senhor Jesus. Ajuda a Tua igreja, Jesus. Fortalece a Tua igreja, Jesus. Ó, Senhor Jesus, descortina essa igreja para essa cidade, Senhor. Que as pessoas comecem a vir para cá, Jesus. Que as pessoas comecem a encontrar o caminho dessa igreja, Senhor. As ruas dessa igreja, Senhor. Que as pessoas, ao passarem nesse lugar, elas possam sentir, Deus, o impacto da Tua presença, Senhor. Que elas possam querer a Tua presença, Senhor. Coloca palavras de amor na boca dos Teus filhos. Cada ovelhinha do Senhor aqui, Jesus. Que elas sejam impactadas pela Tua presença. Que elas possam alcançar, Senhor. Responda a oração do Teu povo. Envia os ceifeiros para a Tua obra, para a Tua seara, Senhor. Nós oramos, ó Pai, e entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.